Quem encontrou, diga amém. Capítulo 8, o versículo 1 a seguir. Grande é o nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mateus, capítulo 8. Capítulo de Mateus. 8 do Evangelho de São Mateus, o versículo 1 a seguir. Glória a Deus. Eu quero dizer aos ouvintes que esta é uma transmissão diretamente ao vivo aqui da nossa igreja pentecostal Deus e Amor, aqui da QI 13, lote 16/22, aqui em Taguatinga Norte. O povo está aqui presente para receber as bênçãos de Deus. Deus abençoe todos os nossos ouvintes. Estamos com a Bíblia aberta em Mateus capítulo 8, versículo 1 a seguir. Diz assim a palavra do Senhor: E descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiserdes, podes tornar limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou, dizendo: quer ser limpo? E logo ficou purificado da lepra. E disse-lhe então Jesus: olha, não digas a alguém, mas vai e mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para que lhe sirva de testemunho. Amém? Levante a tua mão, diga comigo assim: meu Deus, meu Pai, aqui está, Senhor, a tua palavra linda e maravilhosa. Fala, meu Deus, ao meu coração através da tua palavra. Senhor, eu estou aqui para ouvir a tua voz falando comigo, meu Deus, porque está escrito na tua palavra que a fé, ela vem pelo ouvir e o ouvir da tua palavra. Amém, Jesus? E amém. Pode tomar os seus assentos. Dê uma salva de palmas bem forte, bem alegre para Jesus. Glória a Deus. Seremos breve na meditação da palavra. As horas estão um pouco avançadas. Daqui a pouco nós já vamos estar orando em favor de todos aqui nesta noite. Eu congreguei com um pastor e ele dizia assim: a Bíblia dela diz que não é por muito falar será obedecido, ouvido, né? Ele sempre dizia assim: Deus fala pouco e faz muito. E tem gente que fala muito e faz nada, né? E não faz nada, não é verdade, né? Isso. Então nós vamos aqui à meditação desta palavra. Eu gostaria que vocês prestassem atenção. A gente vê na Bíblia que quase a maior parte dos milagres de Jesus ele realizou. Sempre ele estava subindo do monte, sempre ele estava descendo do monte. E aqui na purificação deste leproso, Jesus estava descendo do monte, e descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. Sempre aonde Jesus está, sempre tem uma multidão, né, irmão? Sempre tem pessoas que acreditam, pessoas que têm fé. E ali não era diferente. Muitas das vezes o Senhor Jesus ele subiu para o monte, mas o povo ficou lá esperando. Ninguém foi embora. O povo ficava lá aguardando. Ele vai descer de lá, e quando ele descer de lá vai acontecer mais milagres, vai ter mais milagres aqui. Então o povo ficava ali aguardando. Existiam pessoas que deixavam tudo para trás para poder seguir o Mestre Jesus. Então ali tinha uma multidão que estava aguardando ele ali no pé do monte. Existia pelo menos uns 4 tipos de multidões que estavam ali no pé do monte, esperando ele, aguardando ele. E eu gostaria de falar aqui em poucas palavras a respeito dessas 4 multidões. Pelo menos 4 tipos de multidões de pessoas estavam ali aguardando, esperando Jesus descer do monte. Multidões que seguia ele, que acompanhava ele. Existia uma multidão que seguia ele simplesmente por causa
a comida, ele, com 5 pães e 2 peixinhos, ele fez a oração da multiplicação e alimentou uma multidão. Então tinha pessoas que estavam ali simplesmente por causa do pão. E existia uma outra multidão que estavam ali presente também. Era uma multidão dos admiradores dos milagres que Jesus operava, que Jesus fazia. Eram pessoas que talvez diziam isso: Jesus ele é fantástico, ele levantou lá o paralítico, ele ressuscitou lá o morto, né? Eram pessoas simplesmente seguia ele porque eles eram admiradores dos milagres que Jesus realizava, admiradores dos milagres que Jesus fazia. E existia também uma terceira multidão que seguia Jesus. Essa era a multidão mais perigosa que tinha, que seguia Jesus. Sempre estava por ali. Era uma multidão que sempre ficava observando para ver se Jesus ia dizer alguma coisa de errado para eles acusarem ele. Está entendendo, irmãos? Essa multidão era a multidão mais perigosa. A Bíblia diz que várias vezes eles pegaram em pedras para poder matar Jesus, para apedrejar Jesus, mas não era chegado a sua hora ainda, não era chegado o seu momento. Então tinha essa qualidade, essa multidão também que seguia Jesus, que estava lá, quem sabe, estava lá no pé do monte, aguardando ele, esperando ele descer do monte, observando para ver se ele fazia alguma coisa errada, né? Várias vezes eles tentaram Jesus para ver se Jesus ia errar, para eles acusarem Jesus, para eles acabarem com Jesus. Tinha essa multidão também. E tinha uma quarta multidão que estava, quem sabe, estava lá no pé do monte aguardando Jesus. Uma quarta multidão, que essa eu vou falar, é a coisa mais linda que existe. É essa quarta multidão. Foram pessoas que foram tocadas pelas palavras, pela mensagem de Cristo, pela mensagem de Jesus. Pessoas que aprenderam a amar a tua palavra, pessoas que aprenderam a amar a Cristo, e essas pessoas seguiam ele, não interessadamente em alguma coisa, seguiam ele porque aprenderam a amar a ele, aprenderam a amar a tua palavra. Então essas pessoas estavam ali presentes. As palmas foram bem fraquinhas, não foi? Você faz parte de qual multidão? Hã? Qual multidão nós pertencemos? Hã? Qual das 4 multidões? É uma pergunta. A qual multidão você pertence? A que segue Jesus simplesmente por causa do pão? A que segue Jesus porque são admiradores dos seus milagres? Quais das 4 multidões? Ou fazemos parte daquela multidão que aprendeu a amar a Cristo, se apaixonou por Jesus, se apaixonou pela sua mensagem, oh aleluia, e serve a Ele não porque Ele faz ou deixa de fazer alguma coisa, como Sadraque, Mesaque e Abednego, aqueles 3 moços ali naquela fornalha de fogo ardente ali, quando o rei ameaçou eles, que todo mundo dobrou e adorou ali a imagem que o rei levantou, mas aqueles moços não se dobraram, não se ajoelharam perante aquela imagem. Agora, de repente, alguém vai lá e fala assim: olha, tem 3 homens ali que eles não quiseram dobrar, não. Eles não quis, não, eles resistiram. O rei falou que era para dobrar, mas eles não quiseram se dobrar diante da imagem. O rei falou para eles assim: olha, vou mandar tocar a música novamente, e se vocês não adorarem, vão ser lançados dentro da fornalha de fogo ardente. E ninguém queria ser lançado dentro da fornalha de fogo ardente. Ninguém, porque aquilo ali era um lugar de castigo para as pessoas que desobedeciam ao rei. E o rei ameaçaram aqueles homens, disse para eles: se vocês não adorarem a imagem, vocês vão ser lançados lá dentro.
da fornalha de fogo ardente. Sadraque, Mesaque e Abednego falou para o rei: Senhor, não fazemos caso à sua imagem, e não prostramos, e não adoramos a sua imagem, nós somente servimos e adoramos o Deus Criador dos céus e da terra. Esse nós adoramos a Ele, porque Ele é vivo, Ele é poderoso. Esse sim merece adoração. O rei, então furioso, o que ele fez? Ele foi lá e mandou aquecer aquela fornalha 7 tanto a mais do que era de costume. Ele ficou furioso. Ele disse: esses caboclinhos vai virar carvão lá dentro, para eles aprenderem a respeitar o rei, para eles, quando botar a imagem, eles dobrarem. Mas eu acho lindo demais o que aqueles 3 jovens falou para aquele rei: olha, nós não estamos preocupados com a sua ameaça, nós não estamos preocupados com a fornalha de fogo ardente. Se esse Deus quiser assoprar lá dentro, esfriar aquilo lá, eu sei que Ele pode fazer. Se Ele quiser livrar nós, Ele pode livrar. Mas se Ele não livrar, se nós morrermos torrados lá dentro, Ele continua sendo nosso Deus. Aleluia, glória a Deus. Resultado da história: pegam aqueles jovens, aqueles moços, homens com roupas adequadas que eles usavam para jogar as pessoas lá dentro. Aqueles homens não resistiram ao calor, eles morreram e lançaram aqueles 3 jovens lá para dentro daquela fornalha. Imagina Deus, o Deus poderoso, ao qual eles haviam honrado Ele, ao qual eles haviam adorado a Ele, ao qual eles haviam falado para o rei que eles adoravam somente o Deus Criador dos céus e da terra, e mais ninguém, que eles não adoravam aquela imagem do rei. Quando lança aqueles 3 moços lá dentro, Deus estava esperando eles lá dentro. Deus já tinha esfriado lá dentro. Mas quem estava lá de fora, aqueles homens lá não aguentaram. É o que a Bíblia diz: e outra vez vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Quando lança aqueles moços lá dentro daquela fornalha de fogo ardente que havia sido aquecida 7 vezes, tanto a mais, aqueles moços agora começam a passear lá dentro daquela fornalha. Chega alguém lá agora e olha assim: mas não foram 3 que foram lançados lá dentro? Porém eu vejo 4 homens passeando, andando lá dentro do fogo. O Deus poderoso era o 4º homem da fornalha que estava lá dentro, que já tinha esfriado aquilo lá, que já tinha livrado aqueles moços daquele fogo, não da fornalha, mas nem de se queimarem. Deus estava lá dentro, Deus estava lá. E de repente o rei mandou tirar aqueles moços lá de dentro, e a Bíblia diz que não tinha nem cheiro de fumaça deles, não tinha queimado nem um fio de cabelo deles. Isso é que é um Deus poderoso, isso é que é um Deus maravilhoso. O plano de Satanás era destruir eles, mas através daquela ali, aqueles jovens foram exaltados ali naquele momento, no reinado daquele rei. Está entendendo? Aquele rei que reconheceu que realmente o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego realmente era o Deus vivo, Deus poderoso, Deus que soprou ali dentro daquela fornalha, um Deus que esfriou aquele fogo ali, que aquele fogo não queimou nem um fio de cabelos dele. Está entendendo, irmãos? O rei teve que falar: o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, o Deus Criador dos céus e da terra, Ele é o Deus verdadeiro, Ele é o Deus poderoso. E Sadraque, Mesaque e Abednego não servia a Deus interessadamente a alguma coisa. A Bíblia Sagrada, ela diz assim: olha, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Uma coisa que eu conto e vai contar de novo, o jovem que chegou e falou para mim: pastor, eu nunca trabalhei fichado, eu nunca consegui ter a minha carteira fichada, eu nunca consegui um relacionamento, eu não consigo nada na minha vida, eu sou miserável, pastor.
disse para ele uma boa pergunta. Seja fiel a Deus, tenha compromisso com Deus, e você vai ter tudo na sua vida. As portas do céu vai abrir em teu favor, janelas do céu vai abrir em teu favor, você vai ter tudo na sua vida. E por muitas das vezes é isso que muitas pessoas não querem: andar na presença de Deus, ter compromisso com Deus. Por muitas das vezes muitas pessoas não querem isso, né? Por muitas das vezes eles querem servir um Deus assim no momento de aflição, no momento que a coisa aperta. Gente, vamos para a igreja, gente. Já viu isso? Quando as coisas apertam, gente, vamos fazer campanha na igreja. A coisa fica feia, gente, vamos correr para a igreja. Vamos buscar a Deus. Lembra de Deus só na hora dos problemas? Lembra de Deus só na hora que está debaixo do chicote de Deus? Quando tudo está bem, eu não quero nem saber de igreja, ir lá para a igreja, lá ficar aqueles pastores falando lá, não quer saber disso não. Mas quando está na prova, né, a pessoa vem e escuta a palavra de Deus, não é, irmãos? Não é verdade? Graças a Deus que aqui não tem gente desse jeito, né, irmãos? As pessoas que vêm para a igreja aqui é porque aprenderam a amar a Deus, aprenderam a andar na presença de Deus. Quem está entendendo, diga amém. Eu perguntei, ninguém respondeu. Quais da multidões você pertence? Da primeira, da segunda, da terceira ou a quarta? Quem faz parte da quarta multidão aí, levante a mão e adora a Deus. Deus abençoe vocês. Espírito Santo de Deus fala melhor em cada coração, em cada vida. Que Deus, a cada dia, Ele possa ajudar nós a entender a vontade dEle na nossa vida. Nós entendermos a vontade de Deus e realmente se voltar o nosso coração para Deus, realmente ser apaixonado por Deus, pela palavra de Deus, né, irmãos? E servir a Ele, andar na presença dEle. Porque se nós andarmos na presença dEle, Ele vai cuidar de nós. Assim como Ele cuidou de Sadraque, Mesaque e Abednego, Ele vai cuidar de nós. E a promessa dele no Salmo 91, nós acabamos de ler. Salmo 91, versículo 15, diz assim: e Ele me invocará, e eu lhe responderei, estarei com Ele na angústia, livrá-lo-ei e glorificarei, dar-lhe-ei abundâncias de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Salmo 91, versículo 7: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. É promessa de Deus, é promessa que Deus tem para a sua igreja, é promessa que Deus tem para nós. E no momento em que nós invocar o nome do Senhor, em que nós buscar a Ele, Ele vai estar olhando para nós, Ele vai estar ajudando nós. Amém? Chega. Tá bom, pastor, chega. Eu sei de tudo. Amém. Que bom que você sabe de tudo, né? Aleluia, glória a Deus. Levante a tua mão, fecha o teu olho.